Vamos ler Bíblia? Hoje nós vamos falar sobre o grito do Calvário. Abra as vossas Bíblias. Evangelho escreveu Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, você pode abrir, acompanhar com a sua Bíblia. Nós temos aqui no projetor também. Marcos, capítulo 15. Tem tanta coisa aqui nesse texto, mas nós vamos falar versículo por versículo e Deus toma a direção, aleluia, desta palavra, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 21: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz o lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai e vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Podeis acertar, queridos? Glória a Deus. Pastor, não vai dar para falar tudo isso aí, né? Não, já estou dizendo que nós não vamos conseguir nem sair do primeiro versículo, porque a palavra, ela é muito profunda. Glória. Mas eu prometo que
se Jesus não voltar, nós continuaremos, porque nada, nenhuma vírgula da palavra de Deus pode deixar ou pode ser deixada sem nós estudarmos. Quando nós olhamos para esse tema, o grito no Calvário, eu pergunto para os irmãos: quantos gritos teve no Calvário? O que é o Calvário? Como Jesus chegou até o Calvário? Por quê? Porque todo mundo olha e diz: Jesus morreu na cruz. Alguns até olham para essa cruz e pensam: é só isso? Arregam, ali tem outra, entendeu? Mas será que é só isso? Será que é só isso? Vamos dar uma olhada na Bíblia. Primeira coisa que a Bíblia nos ensina aqui é a caminhada para a cruz. Quando olhamos o capítulo 15, meus queridos irmãos, versículo 21 até o 23 de Marcos, você pode acompanhar na Bíblia aí. Jesus caminhando para o Gólgota, carregando a minha cruz. Não era a cruz dele, era a minha e a sua. Porque na cruz só morre condenado, na cruz só morre pecador, na cruz só morre pessoas que é uma vergonha para a sociedade. Eu pergunto para você: o que é que um santo está fazendo numa cruz? Porque Jesus, ele nasceu sem pecado, ele cresceu, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas nenhuma área ele pecou. Mas eu pergunto: o que é que ele está fazendo numa cruz? Um homem santo deveria ser aceito pela sociedade, mas eu pergunto, quando Pilatos apresentou Jesus para a sociedade, apresentou Jesus e mais um malfeitor chamado Barrabás, e a sociedade ali tinha que escolher entre Jesus, que não fez nada no seu bem, só soube curar, só soube libertar, só soube abençoar, só soube ressuscitar, só soube dar vista aos cegos, só soube dar fala ao mudo, e pastor, só fez o bem. Mas quem foi que eles escolheram? Quando Pilatos fala para a sociedade, fala ali para o povo judeu: a quem vocês quereis que solte? Porque toda festa da Páscoa é de costume, é de tradição, a gente dá um voto de graça, a gente dá um voto de misericórdia a uma pessoa que está presa. Então está aqui Barrabás, mas apareceu um outro sujeito aqui que vocês trouxeram, a partir de quinta-noite, vocês trouxeram, negociaram, entendeu? E trouxeram com a acusação de que esse homem aqui é um homem mau para a sociedade. Mas eu estou vendo, segundo o que estão falando, nenhum mal ele tem. Mas então, eu vou perguntar para vocês. Eu imagino Pilatos perguntando para a sociedade ali: a quem vocês querem? A quem vocês querem escolher hoje para que seja solto, liberto? Barrabás, um homicida, um criminoso, uma pessoa que assaltou, uma pessoa que roubou, uma pessoa que muitas das vezes maltratou, talvez até matou? Ou Jesus, que quando chegou na sua casa, curou, quando chegou na tua vida, libertou, quando encontrava leproso, curava, quando encontrava o aleijado, ele levantava, se encontrava pessoas possessas por demônio, ele libertava. A quem vocês querem escolher? Quem você escolheria se você estivesse lá? Reflete, só faz uma reflexão.
quem você escolheria? Porque naquele dia, meus queridos irmãos, a sociedade escolheu Barabás soltar e Jesus matar. Vocês têm noção de que escolha mal feita foi feita? Você tem noção do que aconteceu naquele dia? Mas pastor, o Barabás foi solto. Não, Barabás não foi solto. O Barabás foi salvo. Alguém morreu no lugar dele. A cruz que era para Barabás, irmãos, quando foi feito o julgamento de Barabás, já foi feito ali, constrói ali uma cruz, manda lá para o carpinteiro para fazer a cruz, vai lá, tira a medida do Barabás. Barabás é desse tamanho, tirou a medida. A cruz que foi feita para matar Barabás foi substituída por quem? Jesus. Jesus não morreu na cruz dele, Jesus morreu na minha cruz e na sua. Aleluia. Agora imagina, a cruz que era do Barabás, agora, por causa da aclamação do povo, foi passada para Jesus. Barabás foi liberto, Jesus foi levado à morte. Mas eu pergunto hoje, a mesma pergunta se faz hoje: a quem você escolhe? Ou a quem a sociedade está escolhendo hoje? O mundo, o pecado ou a Jesus? Vocês escolheram Jesus. Mas esses lugares vazios aqui é de pessoas que escolheram o mundo. Você está vendo? Quantas pessoas hoje ainda não escolhem Jesus? Mas pastor, quando Jesus agora está carregando a cruz, caminhando na via dolorosa para o Gólgota, a Bíblia conta aqui que Jesus ele estava com suas forças esgotadas, porque já tinha ali passado a noite inteira, de quinta para sexta, apanhando, levando chicotada, sendo debochado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça. Sabe o que é uma coroa de espinho? Você já pegou no espinho, né? Talvez, talvez. Tem gente que ainda não furou o dedo no espinho, né? Pois é, mas a diabetes também é um espinhozinho, viu? Quando você tem que furar o dedo lá, você vai furar o dedo. Tá bom. Mas agora imagina as pessoas tecendo uma coroa de espinho. Segundo a tradição, o espinho era de aproximadamente uns 3 a 4 centímetros. Agora pensa, muitas das vezes a gente usa a mulher e machuca, né? Agora coloca uma coroa de espinho com sarcasmo na cabeça de alguém. Sabe quando uma pessoa debocha de você? Ela não vai fazer as coisas com dó, ela vai fazer as coisas com sarcasmo. E lá vem o soldado romano com aquela coroa de espinho, quem sabe até furando os dedos dele, mas ele sabia que eu vou colocar na cabeça desse homem aqui. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus, bateram em Jesus, deixaram Jesus sangrando a noite inteira. No outro dia, agora, além da coroa de espinho, agora colocaram um centurião, tira ali a sua capa e coloca em cima de Jesus para dizer e debochar: esse é o rei dos judeus? O rei precisa de uma capa. Colocaram a capa em Jesus. Imagina as costas de Jesus toda dilacerada, as costas de Jesus toda machucada pelas chicotes das azorrague ali dos soldados romanos. Irmãos, soldados romanos, os carrascos não eram os miudinhos, penelão, querendo pastor Davi, não. Os caras eram os guarda-roupa de maleiros sem espada. Eles eram grandes e eles tinham sede de matar um judeu. É verdade. Então eles babavam ira,
Eles pegaram um chicote, mas eles davam com gosto. Na ponta daquele chicote, ali tinha pedaços de ossos, pedaços de pedras. E aí aquele chicote, quando pegava, ela enterrava na carne. E quando eles puxavam, arrancavam os pedaços de carne. Isso é Bíblia. Não é novela seriado aí de televisão, não. É Bíblia. O profeta Isaías diz, se não me foge a memória, que o povo olhava, está aqui, o povo olhava para Jesus e fazia assim. O povo olhava para Jesus e virava a cabeça. Você sabe quando tu olha alguma coisa assim? Nossa! De tão desfigurado que estava. A Bíblia diz que eles pegaram uma barba de Jesus. Experimenta deixar a tua barba grande, principalmente aí o pessoal, né? Deixa a barba grande e pede para alguém dar uma puxada assim e vê como é que dói. Pois é, a Bíblia diz que pegaram na barba de Jesus e arrancaram. Não estou aqui para fazer, eu só estou aqui para mostrar a realidade da cruz. Agora eu vejo que Jesus carregando a sua cruz, ou a cruz que era para ser nossa, e aqui ele estava caminhando, seu corpo já estava ali sangrando, o peso da cruz, ele marchando do pretório para o Gólgota, sob ali os apupos ali da multidão, ele cai, não aguenta mais ali, e ele cai. Não estou falando que Jesus não aguentou carregar a cruz, está pesado. Jesus também, a cruz de Jesus também era pesada. Jesus cai agora, aquela cruz, quem sabe pesada em cima dele, mas ele não conseguia se levantar, não aguentava mais. E ali era véspera de Páscoa. Agora nós vemos que a cidade estava lotada de gente que viajou para participar da festa da Páscoa. Tinha pessoas que estavam ali não por causa daquele acontecimento que seria ali a morte daquele judeu, não. Eles foram para Jerusalém para participar de uma festa pascal. Mas agora chega um tal Simão Cirineu, e a Bíblia fala que esse homem ele vai a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E quando ele chega em Jerusalém, irmãos, quando ele chega em Jerusalém, ele dá de cara com um cortejo no meio da cidade, no meio da rua, a rua principal de Jerusalém, e ele pensa: o que é que está acontecendo? Será que é velório? Não, velório não é. Tem soldados romanos, tem um homem carregando uma cruz, e ele, quem sabe, fica ali olhando, mas ele não veio para participar disso aí. Ele veio para participar de uma festa. E a Bíblia diz que esse homem, quando ele estava passando, naquela hora um soldado olha para ele e diz: você, vem cá. Você aí, vem cá. Aquele homem: eu? É você. Eu? É. Não é ele não? Porque às vezes a gente faz assim, né? Alguém está falando que não. É comigo. Aqui, não, com ele? Com ele? Não, é você mesmo. Você. Não, não é com ele. Não, é você. Vem cá. Está vendo esse homem aqui no chão? Sim. Ele não consegue carregar a cruz dele. Carrega a cruz para ele. Mas, Senhor, eu vim para uma festa. Eu vim para participar de uma festa. Eu não tenho nada a ver com o problema desse homem. Não sei o que ele fez. Não sei qual é o crime que ele fez. Eu não tenho nada a ver com o problema desse homem. Carrega a cruz desse homem. Carrega a cruz desse homem. E aquele Simão Cirineu, a Bíblia diz que ele foi obrigado
ele encontra o homem da cruz. Você não está entendendo, né? Quem sabe você veio com uma outra intenção à casa do Senhor. Quem sabe você chegou aqui para tem uma apresentação, né? Coisa linda, né? Eu vou lá por causa da apresentação, eu vou lá por causa disso, eu vou lá por causa daquilo. E você chega aqui e encontra o homem da cruz. Encontra Jesus. Glória a Deus. Mas aquele Simão Cirineu, quando encontrou Jesus, coagiu ele para carregar a cruz de Jesus. A cruz não era dele, mas os soldados obrigaram ele a carregar uma cruz que não era dele, ajudar alguém que não tinha nada a ver com ele, estender a mão para alguém que não tinha nada a ver com ele. Mas não sabia aquele Simão Cirineu que aquele homem que estava ali no chão era o Salvador de minha e da tua vida. Aleluia. Carrega a cruz, é só até ali no Gólgota. Faz isso sem tristeza, e você vai ver o que eu vou fazer com a tua família posterior, depois. A Bíblia diz que esse homem, Simão Cirineu, ele era pai de Rufo, ele era pai ali de Alexandre e de Rufo. E nós vemos que esse homem, ele vai a Jerusalém para participar de uma festa da Páscoa, encontra-se com o Cordeiro de Deus, e a partir dali a sua vida não é mais a mesma. Glória a Deus. Quando você encontrar com Jesus, tu pode ver, vai ser um marco na tua vida. Dali para frente não vai ser mais a mesma. Glória a Deus. Você encontrou com o Cordeiro de Deus, tu vai ver refletir lá na frente. Se você olhar em Romanos capítulo 16, versículo 13, a Bíblia fala ali que Alexandre e Rufo, eles são convertidos ao Evangelho. A sua esposa torna-se como uma mãe para o apóstolo Paulo. Mas aquele homem chegou a Jerusalém só para participar de uma festa. Foi envolvida com uma cruz que não era dele, mas foi abençoado. Ali a sua casa, os seus filhos, a sua geração, o ministério dali cresceu através daquela vida. Pastor, isso foi a caminho do Gólgota. Quando chega no Gólgota, a crucificação de Jesus, capítulo 15 de Marcos, versículo 22 até o 32, ali nós vemos a morte de Jesus. Ela foi mais horrenda, criminosa de todos os tempos. Jesus, ali, os judeus e os gentios, religiosos e políticos, se uniram para condenar Jesus. Irmão, inimigos fizeram as pazes para matar Jesus. Pessoas que não se falavam começaram a se falar só para levar Jesus à morte. E agora, os judeus, gentios, ali se uniram para condenar Jesus. Pedro denunciou as autoridades judaicas por matarem o autor da vida. Atos capítulo 3, versículo 15, Pedro fala: vocês mataram o autor da vida. Mas pode isso? O autor da vida não morre. Exatamente, divindade não, mas o Filho de Deus que nasceu de Maria, vocês levaram à morte. Mas no terceiro dia, o autor da vida levanta da sepultura, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou lá na frente o apóstolo Paulo prega: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a tua vitória? Ei, o rei da glória, ele venceu a morte na sepultura, ele ressuscitou dizendo: a morte não tem a última palavra. A última palavra só quem tem é Deus. Glória. Eu levanto, mas eu abato. Pastor, a Bíblia diz que foi o Gólgota que
Jesus foi crucificado. O que é o Gólgota? Gólgota é o local onde Jesus foi crucificado e era também conhecido como lugar da caveira. Por que lugar de caveira? Há uns anos mais para frente, depois Jerusalém foi destruída, e aí foi ali reerguida Jerusalém, e aí foi ali cavado numa montanha perto de Jerusalém, para trazer ali pedras para Jerusalém, para a restauração ali de Jerusalém. Mas o monte em si já se chamava caveira antes. Hoje, se você olhar, tem uma foto na internet, se você olha lá, eles fizeram uma cratera, né? Eles cavaram ali, hoje tem uma rodoviária ali embaixo do Monte Caveira, e se olhar na lateral, dá para ver uma imagem de uma caveira, mas essa imagem de caveira ali, esse monte não foi chamado de caveira por causa dessa imagem, porque essa imagem veio futuramente depois. O Monte Caveira, ele era chamado de Monte Caveira por quê? Porque lá em cima era levado os criminosos, lá em cima era levado aqueles que eram mortos pela pena de morte. As pessoas que eram condenadas à morte eram levadas às suas cruzes, as pessoas carregavam as próprias cruzes, que eram objeto de morte, e eles eram colocados lá em cima daquele monte e deixados lá. Interessante que nem a família não ia lá, né? Nem a família não visitava, não ia lá. Os soldados levavam esses criminosos e largavam lá, e as aves do céu ali davam um jeito, e a pessoa morria lá, e de lá ficava, e aquele lugar era lotado, era cheio de caveira, esqueletos, e lá vai Jesus ser levado para um lugar cheio de caveira. Mas deixa eu falar uma coisa aqui no sentido espiritual e profético para você. Não tem vale de ossos secos que quando chega o autor da vida, ele não traz glória. Não tem lugar onde já está ossos mortos, onde a situação já está ossos sequíssimos, que o autor da vida chega e não muda o ambiente. Glória a Deus. Amém? Você crê? Pois é. Lugar de caveira. Naquele tempo os criminosos condenados eram levados à morte ali. Pastor, Jesus foi crucificado ali. A dor física da crucificação de Jesus, a morte de cruz, era a forma de os romanos aplicarem a pena de morte. Se você olhar, os romanos matavam as pessoas crucificadas e penduradas em cruzes. Lá na frente, depois, nós vamos ver Nero pendurando os cristãos em palanques e acendendo tochas e iluminando toda a cidade de Roma, com os cristãos sendo incendiados. É só você ler a história da igreja, você vai ver isso aí. A pena de morte para os babilônicos era fornalha ardente. Se você desobedeceu, se você ali não obedeceu às leis da Babilônia, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, né, não quiseram se dobrar a estátua, a imagem de Nabucodonosor. Lá vem Nabucodonosor e chama os três e diz: ó, ou se dobra ou fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: nós, judeus, dizem, somente a Ele nós podemos se dobrar, somente a Ele nós devemos adorar, somente a Ele nós devemos ter como Senhor. E agora nós aqui na Babilônia, você vai obrigar nós a se dobrar diante de uma estátua que representa você? Você não é nada diante do nosso Deus. Aleluia. Pode levar nós para Babilônia, pode levar nós para a fornalha. E Nabucodonosor manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Irmão, só fornalha quente já estaria bom para matar, né? Mas o cara endoidou, o cara surtou. E o povo desse mundo, ele surta quando ele diz que você vai se acabar em nada. Quando ele diz que você não vai sobreviver, você não vai passar nessa prova, você não vai sair dessa, e você confia no Deus poderoso, e quando eles vê você está de pé. Aleluia.
e aqueles que estão te fazendo mal estão se arrastando. Aí eles perguntam: quem é aquele quarto homem? Se nós mandamos 3 para a fornalha, quem é o quarto que está andando junto com eles lá? Irmão, eu não preciso responder quem é a quarta pessoa. Eu não preciso responder, porque se você confia no Senhor, não importa onde as pessoas te induzirem a entrar, você vai entrar e sair vitorioso. A pena de morte lá na Pérsia era a cova dos leões. Se lembra de Daniel? Daniel também tinha ali por costume orar 3 vezes ao dia. Aí os camaradas ali não conseguiam pegar Daniel em nada de ele, irmão. Tem pessoas só te investigando para ver se você está errando em alguma coisa. Eles querem te pegar, entendeu? Lembra que era 4 presidentes, 4. Mas na reunião que foi feito o edito, Daniel não estava. Presta bem atenção. Não participe de reunião que você sabe que vai levar Daniel à morte. Daniel não vai morrer. Quem vai morrer é quem está planejando o edito. Não vai nem chegar no chão. Não vai nem chegar no chão. Isso está na Bíblia. Daniel passou uma noite inteira no meio dos leões. Era para morrer. Pastor, e agora vem a consciência do rei. Meu Deus, eu assinei. Você conhecia Daniel. Você sabia da integridade de Daniel. Você sabia quem era Daniel. Mas você quis se envolver com quem? Com os inimigos de Daniel. O que aconteceu? No outro dia, o rei vai lá na boca da cova para ver. Daniel, está vivo, Daniel? Daniel diz: vive o Senhor, vive o rei para sempre. Estou aqui. O que o rei fez? Chama todos os que estão envolvidos com a morte de Daniel aqui. Vem cá. Sabe aquelas conversinhas do WhatsApp? Sabe aquelas, né? Pois é. Não te dá um de inocente não. Se você está conversando por fora, se você está tramando, quem vai depois para a cova é você. Fica na posição de Daniel, meu irmão. Porque se você pegar o lado errado, o leão não vai ter dó. Pena de morte. Hoje você vê pena de morte. Temos eutanásia em alguns países, temos cadeira elétrica em outros países, temos muita coisa. Exatamente. A pena de morte para os romanos era a cruz. Então isso aqui não é objeto de bênção não, viu? Eu vou usar isso aqui porque isso aqui vai me trazer bênção. Isso aqui trouxe a morte de Jesus. Isso aqui trouxe a morte de Jesus. Pastor, mas é a mensagem da cruz que nós devemos amar. Eu pergunto, qual é a mensagem da cruz? A mensagem não é da cruz. A mensagem é daquele que morreu na cruz. Quem é ele? Fala para mim. Quem é ele? Jesus. Então ele é a mensagem. Isso aqui é um objeto de madeira. Não salva para nada, mas é escravidão para muita gente, porque eles acreditam que isso aqui vai trazer alguma coisa. Não, filho, isso aqui vai ter que daqui a pouco fazer restauração. Se o cupim pegar, vai cair. Não traz nada. Vocês estão entendendo, né? Não, o que traz é aquela pessoa que morreu aqui. Glória. Entendeu? Esse salva, glória. Esse cura, esse não está mais na cruz, esse não está mais na sepultura, esse diz bem assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20: abre a porta que eu estou batendo no teu coração. Se tu abrir, eu entro no teu coração, eu faço morada contigo, e depois tu vai fazer morada comigo lá em cima. Amém? Pastor, a dor física da crucificação. Jesus foi pregado, e não era prego 17 e 27 não, né? Porque o prego ele é fininho, né? Hoje tem tantas coisas que eles enfiam na pele, tem tantas coisas que eles enfiam, e quando ainda só dói na hora, depois não dói mais. Irmão, o que Jesus foi pregado? Com que Jesus foi pregado?
Jesus não foi pregado com prego, Jesus foi pregado com cravo. Cravo era feito pelo ferreiro. Sabe aqueles cravinhos, né, que eles usam ali, não tem nada a ver. O cravo era uma baita de uma pelota de cunha de ferro que era pregado aqui, nem é aqui. Entendeu? Por que não é aqui, pastor? Porque se você, claro que eu creio que você estudou até a quinta série, e a anatomia humana, pelo menos o esqueleto humano, você sabe que aqui é só tendão, né? Então coloca o prego aqui para você ver, vai rasgar. Como é que Jesus ficou na cruz pregado então? Como é que deitaram Jesus na cruz, pregaram, levantaram ele, né? Não é que nesses videozinhos do WhatsApp tem que até uma piada quando eles vão fazer a apresentação, né, da Páscoa. Eles vão levantar o Jesus na cruz, e quando o Jesus cai da cruz ali e dá um monte de... Não, irmão, Jesus estava pregado. Imagina quando a cruz caiu dentro do buraco, ali aquele cravo ali, deu aquela travada aqui pregaram Jesus uma perna em cima da outra, um cravo pegou os dois ali, e aqui pegou aqui, ó. Entendeu? Porque aqui o osso é fechado aqui não, aqui é só tendão. Então aqui o osso segura. Pega aí, coloca, prega. Tem a dor física, pastor. Sim, Jesus passou essa dor física, né? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 13, capítulo 3, versículo 13. Quer ver? Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. A Bíblia fala que os judeus consideravam maldito aquele que era dependurado na cruz. Então quando eles olhavam para Jesus, eles viam um homem maldito, considerado maldito. Mas Maria olhava para Jesus e se lembra do que o anjo falou: ele será o Salvador do mundo. Aleluia. Quer ver o que ele diz lá, pastor Fábio? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Imagina, pastor, 3 anos Jesus caminhando na terra, fazendo bem, ministerialmente, mas ele morreu com 33 anos. Todo mundo olhava para Jesus, nossa, onde é que estava Jesus? Tinha uma multidão, porque ele operava milagre, ele multiplicava pão, na casa onde ele entrava tinha milagre, ou era milagre na casa, ou era milagre nas pessoas que chegavam naquela casa. Tem Jesus na tua casa? Tem milagre. Tem milagre na tua casa. Entendeu? Mas agora Jesus está na cruz, e para os judeus tradicionais ali, cultural, quem está na cruz é maldito. Mas Jesus não era maldito, mas ele se fez maldito, porque assim como ele pegou os nossos pecados e colocou sobre ele, ele deixou de ser um santo para ser agora um carregador de pecados. E nós, pastor, nós éramos um carregador de pecados, mas na medida que ele pega as minhas e as suas falhas e coloca sobre ele, ele nos inocenta do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Levando sobre si as nossas pisaduras, os nossos pecados, hoje somos livres, porque ele morreu por nós. Glória a Deus. Pastor, além da dor física, nós temos a dor moral. Você acha que é fácil? Ninguém quer ser atingido moralmente. Agora imagina um homem, Jesus, ele sendo escarnecido como profeta, o homem que curou, libertou, o homem que caminhou por cima das águas, o homem que fez ali Lázaro ressuscitar, o homem que ali repreendeu os 7 demônios de Maria Madalena, o homem que fez ali os 10 leprosos serem curados. Agora esse homem está na cruz e o povo debochando dele: ô profeta, desce da cruz, cadê a tua autoridade?
ele foi escarnecido como profeta. Olha o que a Bíblia fala no capítulo 15 de Marcos, versículo 29. Olha o que a Bíblia fala ali. Vê a Bíblia ali. E os que passavam blasfemavam nele, mancando a cabeça e dizendo, mexendo a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas. Primeiro que Jesus não falou que ia derrubar o templo de Jerusalém, não, viu? Olha só, meus queridos irmãos, quanta gente hoje, por ouvir algo pela metade, interpreta as coisas tudo errada. Mas a verdade permanece, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. Fica do lado da verdade. Aleluia. Mesmo que tu fique sozinho, não tem problema. Muitas pessoas não vão gostar de você, não é porque você é uma coisa ruim, é porque você diz a verdade. Mas a verdade permanece, você aceitando hoje. Se tu não aceitar hoje, amanhã tu vai aceitar, porque ela vai acontecer. E Jesus falando bem assim para os discípulos e para o povo: derribai o templo e eu restituirei ele no 3º dia. Penso, Jesus estava falando que ia derrubar o templo de Salomão, que levou 70 e poucos anos para ser construído. Não, Jesus estava falando: derribai o templo. Jesus está dizendo: vocês derrubam o templo. Estava falando dele, o corpo dele. Derrube o templo, está dizendo assim, ó: mata eu, daqui 3 dias eu estou de pé de novo. Mas sabe o que os judeus saíram falando? Meu Deus do céu, naquela época não tinha zap, viu? Já pensou se tivesse zap naquela época, moço? Teria chegado até na Austrália a conversa. Jesus está falando que vai derrubar o templo, vai construir em 3º dia, viu? Quem é ele para construir esse templo que nossos pais demoraram 70 e poucos anos para construir? Quem é ele? Não está falando do templo físico, está falando do seu corpo. Mas eles estavam blasfemando dele. Eles estavam dizendo: olha esse homem aí, ó, que diz aí, ó, que vai derrubar. Ei, irmão, entenda, compreenda. Não, ele não estava falando do templo, ele estava falando do seu corpo. Derribai. Mas no 3º dia eu estou de pé de novo. Aleluia. Derribai e paga para ver. E eles pagaram para ver. Todo mundo conhece a história. É só você prestar atenção que no próximo culto de ensino nós vamos continuar falando sobre a ressurreição de Jesus. Derribai e vocês vão ver. E a maior medo deles foi o quê? Jesus vai ressuscitar? Será? Será? Aí o que eles fazem? Coloca Jesus lá, vão lá, lacra a sepultura, coloca soldados de guarda, lacra com o anel ali da autoridade e ficam lá, irmão. Não tem autoridade nessa terra, não tem cadeia, não tem corrente, não tem pedra de sepulcro que vai segurar Jesus dentro dessa terra. Tem promessa na tua vida? Tem, pastor, mas está dentro da sepultura. Vai se abrir essa porta. Essa pedra vai ser tirada. Quem foi que falou? Foi o pastor Davi? Não vai se cumprir. Foi Deus? Sim. Então espera. Espera na posição. Porque Jesus falou: ao 3º dia eu ressuscitarei. Espera. Não seja precipitado. Entendeu? Não seja precipitado. Espera que ao 3º dia pode ter guarda na porta do sepulcro, pode ter corrente, pode ter o que quiser. A pedra vai ser removida. Aleluia. Jesus vai sair. E a vitória é nossa. Vamos lá. A dor aqui, moral, né? Nós temos aqui que escarneceram dele como profeta, escarneceram dele como salvador também. Quer ver? O versículo 31 do capítulo 15. Acompanha aí na Bíblia. Capítulo 15, versículo 31 de Marcos. Olha, eles zombando de Jesus como salvador. Olha o que a Bíblia diz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes
com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Meu Deus! Quem é que estava zombando de Jesus aqui agora como Salvador? Não eram as pessoas do mundo, eram os religiosos, os principais dos sacerdotes, irmãos. Quanta gente religiosa hoje está zombando da própria palavra. O que ele diz? Salvou todo mundo, salvou ali, salvou lá, entendeu? Salvou ali, salvou lá, ali ó, levantou ali, curou aqui, olha só, todo mundo tinha gente ali que não falava, irmão. Mas quando Jesus curou, começou a falar e até falou demais. Tinha gente que não enxergava, mas quando Jesus deu visão, via até o que não precisava ver. Agora o sacerdote, zombando de Jesus, salvou todo mundo. Aí, salvou todo mundo, né? É a mesma coisa que uma pessoa dizer bem assim: aí ó, ajudou todo mundo, ó, todo mundo ajudou, e agora? Agora está aí, não consegue se ajudar. Quanta gente consegue falar isso? Né? Orou por todo mundo, né? Orou para Jesus curar todo mundo, e agora? Agora está aí, ó, doente. Está aí doente e não consegue a cura. Zombaram de Jesus como Salvador, e foi os príncipes religiosos que fizeram isso. Zombaram de Jesus como Rei. 32, o que diz ali? 32, no capítulo 15. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Jesus veio para ser Rei de Israel. Mas espera aí, pastor, o Herodes ficou todo perturbado, achando que Jesus ia tomar o trono dele. Jesus não precisa de trono de gente dessa terra, querido. É verdade. Aleluia. Quando Jesus chegou aqui, ele já falou: meu reino não é desse mundo. O reino dessa terra é corrompido. O reino dessa terra aqui, imagina se eu vou querer o trono de Herodes, um camarada que matou a mulher para não perder o trono, matou os filhos para não perder o trono, matou ali todo mundo. A pessoa que se levantava se ele se via ameaçado, ele matava. Exatamente. Se lembra quando Jesus nasceu? Os magos não voltaram lá para o Herodes para dizer onde é que Jesus estava. O que é que o Herodes mandou fazer? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Você conhece essa história, né? Herodes está procurando o seu filho para matar. É hora de você se levantar e fugir para a direção de Deus. Herodes não perdoa. Se ele vê que tem alguém que tem promessa de Deus, ele vai procurar matar. Então aqui nós vemos que começaram a zombar de Jesus porque ele se dizia rei. Não, ele não se dizia, ele é. Se você olhar o profeta Isaías, ali já diz: porque o nome dele será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será o rei de Israel, o rei dos reis e senhor dos senhores. E aí agora começa a zombar dele, né? O rei precisa de uma coroa. Salve o rei, traz a coroa para o rei. E lá trouxeram uma coroa de ouro, pastor? Não, trouxeram uma coroa de dores. Pastor do céu, reloginho abençoado que vocês têm aqui, eu não quero, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá para Gênesis? Gênesis capítulo 3, vamos ver a consequência do pecado. Vamos lá? Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17 e 18. 3, 17 e 18. O versículo seria 18, mas vamos começar a ler o 17 também, para vocês entenderem o que aconteceu com a entrada do pecado na raça humana. Olha só. E a Adão
Abraão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Meu Deus do céu, por causa do pecado, a terra é maldita. E a terra é maldita, agora vem espinhos da terra. Você já andou? Não, vai roçar grama. Eu sei que a grama de vocês é paraíso, parece um jardim do Éden. Tu vai na casa dos irmãos ali, pensa num negócio caprichado. Mas vai na casa daqueles que moram lá debaixo da árvore, irmão. Vai lá, é só roseta. Anda descalço nessas gramas pra você ver. O espinho dói na perna, né? Dói. A Bíblia diz que a terra ia gerar espinhos. Por causa do quê? Por causa do pecado. Pergunto: aonde foi colocado o espinho? Aonde foi colocado o espinho? Como uma coroa na cabeça de Jesus. Pastor, mas se você olhar o sumo sacerdote, ele carregava aqui, ele tinha aqui um cap, um chapéu, né? E para ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que ter na testa aqui, né? Uma plaquinha de ouro escrito: santidade ao Senhor. Para ele entrar no Santo dos Santos, sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que entrar com todas as vestes sacerdotais, as 12 pedras, 2 pedras aqui, orinho, domingo, entendeu? Todas as roupas sacerdotais, aqui as romãs, o sininho, mas ele tinha que ter uma plaquinha aqui na testa, escrita santidade ao Senhor. Essa plaquinha era a imunidade dele diante de Deus, porque é óbvio que um homem, que nem um homem natural, não tem como o homem ser santo. Então como é que ele vai chegar? Por mais que ele se limpe, por mais que ele se santifique, ele vai chegar lá com alguma imundícia. Mas aquela plaquinha aqui na fronte dizia santidade ao Senhor. Ei, sabe o que Jesus levou na cruz? Não foi uma plaquinha de santidade, mas foi uma coroa de espinho que representava o resultado do pecado no jardim do Éden. Espinho, espinho. Sabe que muitas das vezes nós carregamos espinhos na nossa vida, espinhos da carne, que o próprio Deus fala para o apóstolo Paulo: Paulo, eu não vou tirar o espinho que está te incomodando. Sabe por quê? Porque é para tu não se ensoberbecer, Paulo. Mas quando esse espinho estiver te doendo, estiver te maltratando, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Eu carreguei o espinho na testa, não foi fácil, mas eu venci. Então não tenha medo dos espinhos. O espinho apenas fere a carne, mas o espinho não fere a tua alma, porque lá na tua alma está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ele venceu a morte, ele é vitorioso. Mas na carne você vai sentir o espinho. Nós vivemos nessa terra, e essa terra tem espinhos. Volte e meia você leva uma espinhada, volte e meia você leva uma decepção, volte e meia você está chorando, volte e meia você está exatamente espinho. Mas quando tiver espinho te atingindo a carne, olha para cima e diz: eu venci e tu também é vencedor. É só mais um pouquinho de tempo. Daqui a pouco nós seremos transformados. Daqui a pouco o espinho não vai mais nos fazer chorar. Daqui a pouco o espinho não vai mais nos ferir, porque nós teremos um corpo transformado. A dor, como rei, ele foi crucificado entre irmãos.
me coloca sentado entre homens de Deus, mas não me coloca sentado entre pessoas ruins. Não me coloca sentado entre pessoas, entre pedófilos, entre estupradores, entre ladrões, assassinos. Nossa, olha lá, exato, sabe no meio de quem que Jesus foi crucificado? No meio de duas pessoas que não valia nada, da esquerda e o da direita, todos os dois ali também escarnecendo de Jesus. Irmão, o camarada está morrendo, mas ele não perde o costume de querer dizer bem feio. Rapaz, tu está na mesma situação que o homem, e tu é culpado ainda, o homem é inocente. Mas os dois ladrões ali, debochando de Jesus. E aí, rapaz, desce da cruz, salva a ti, salva nós também, rapaz. Tu não é o cara, e aí? Salvou todo mundo. Pois é, Jesus passou por isso. Jesus, ele foi escarnecido pelos transeuntes, que ainda alimentavam as mentiras espalhadas pelas falsas testemunhas. Sabe por que Jesus foi para a cruz? Porque pagaram duas testemunhas para falar mentiras sobre ele. Pagaram para falar mentira. Por quê? Porque a verdade não estava dando certo. Então pagaram, eles tinham que arrumar alguém para falar. Será que você não está sendo contratado para falar mentira, para matar alguém, destruir a vida de alguém, o ministério de alguém? Será que alguém não está tentando te induzir a esse negócio? E você, eu posso ganhar uma vantagem nisso, talvez. Será? Não tem vantagem quando entra maldade no meio do negócio. Aquelas duas pessoas, elas até ganharam alguma coisa, mas depois elas viram, nossa, nós contribuímos para a morte de um inocente. Você não tem coragem de dizer não? Você não tem coragem de se posicionar? Você é um covarde. Uma pessoa que não tem coragem de dizer, eu vou fazer o certo, doa quem doer. Não quer gostar de mim, não goste, mas o certo eu vou fazer. Mas aquelas pessoas não. Eu vou tentar tirar uma vantagem nisso aqui, né? Vou ganhar uns trocadinhos, vou ganhar uma posiçãozinha, quem sabe ali no Sinédrio, quem sabe ali no Senado. Irmão, se tu se aliar com coisa ruim, tu é uma coisa ruim também. Entregaram o Filho de Deus, meu irmão. Entregaram, falaram ali, olha, prega uma mentira, só que você tem que falar a mesma coisa que o fulano está falando, porque aí nós vamos ter força no Sinédrio, e aí nós vamos apresentar esse julgamento ao Pilatos, e o Pilatos vai ver, realmente tem duas testemunhas aqui, então vamos matar. Mas você sabe o que é a verdade, mas você não tem coragem de falar a verdade, você está sendo levado pela mentira. E foi assim que essas duas falsas testemunhas entregaram o Filho de Deus para ser morto. Dorme com um barulho desse, irmão. Tem gente que não tem um sono tranquilo, porque muitas das vezes está com a consciência pesada, mas sabe que quem vive com a verdade deita a cabeça no travesseiro e diz: em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, é o que me sustenta. Consciência pesada não te dá um sono tranquilo, você fica pensando, meu Deus. Mas olha só que interessante, a última cartada de Satanás, rapidão aqui, a última cartada de Satanás, que foi essa, pastor? Capítulo 15, versículo 30 e o 32, pastor Fábio, olha o que diz ali, a última cartada de Satanás, né? Isso é uma forma de linguagem, eu creio que deve ser lá do sul, isso aí, a última cartada, né? Seria a última investida, né? O último ataque de Satanás, olha qual foi: salva-se a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando:
salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Meu Deus. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz para que o vejamos e acreditamos. Irmão, eu pergunto para você, quantas vezes você está numa situação que você está ajudando alguém e quem está precisando de ajuda é você? Você está consolando alguém e quem está chorando por dentro é você. Entendeu? Agora alguém vem, claro, o Satanás da vida vem, com certeza, ele vem no teu ouvido falando bem assim: ah, tu está ajudando todo mundo, tu é bom para todo mundo, né? Mas quando chega na tua hora, tu está sozinho, tu defende todo mundo, pastora Daí, tu ajuda todo mundo ali, mas quando chega a tua vez, ninguém se levanta por ti. Isso é Satanás que se levanta para falar no teu ouvido. Isso é Satanás que diz: agora tu está sozinho, tu não tem ninguém por você. Imagina agora os sumos sacerdotes ali, os sacerdotes, os escribas falando para Jesus bem assim: salvou todo mundo, ajudou todo mundo, curou todo mundo, libertou todo mundo, e olha só onde é que tu está. Quantas vezes você dobra o joelho para orar por alguém? Deus cura aquela pessoa, Deus traz saúde para aquela pessoa, e depois você não consegue nem se levantar, porque você também precisa de cura. Mas Jesus cura aquela pessoa, e Jesus te mantém na prova. Não é porque Jesus não te ama, não é porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está doendo, está gemendo, mas você está intercedendo. Enquanto você intercede lá, eu trabalho aqui. Enquanto tu pede para lá, eu cuido dos teus aqui. Se você não tivesse intercedendo, tu não estaria conseguindo sobreviver. Você só está sobrevivendo porque está pedindo para Deus curá-la. Por isso tu está de pé, por isso tu sobrevive no deserto, por isso tu caminha, mesmo com espinho, mas tu está caminhando, sabe por quê? Porque Ele está contigo, Ele caminha contigo, Ele te sustenta, Ele te guarda, e você olha e diz: como? O Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que está comigo, o Senhor é aquele que está no deserto, mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não chega atingido. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, já vamos encerrar, vamos adorar o nome do Senhor. Irmã Karina, vem adorar o nome do Senhor, se coloca de pé. Eu quero orar por você, nós temos muita coisa ainda, mas no próximo culto a gente continua. As horas já têm nos pedido: para, porque senão eles vão te mandar embora, e eu sou obediente, eu vou parar, porque eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Meus queridos irmãos, olha só que interessante, Deus, Ele passou tudo isso na cruz, e mais um pouco, sabe para quê? Para dizer para você e eu te amo. Oh, a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. Eu te amo, você tem muito valor, você tem muito valor. Quantas vezes Satanás vem no teu ouvido dizendo: tu não presta, tu não vale nada, tu não tem valor, tu não tem. Mas Jesus diz: não, a tua vida tem um preço caro, eu paguei preço de sangue. Pastor, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Calcula quanto de valor tem esse mundo, e depois tenta colocar na caneta, tenta colocar aí com Bitcoin, tenta colocar aí com dólar. Não tem zero, não tem numeração. Por quê? Porque não tem valor. A tua alma não tem preço. Jesus comprou na cruz do Calvário. Sabe por quê? Satanás, ele não gosta de mim, de você, porque você tem valor nas mãos do Senhor. Você tem valor nas mãos do Senhor. Satanás, ele perdeu esse lugar,
mas no lugar de Satanás, de adorador, no lugar de príncipe, Jesus agora resgata eu e você. Jesus vai lá no charco de lodo, vai lá, tira eu e você do charco de lodo. Ele arranca, porque somente Ele que consegue arrancar nós, libertar nós, tirar nós ali da sujeira do pecado. Ele coloca, e o processo não é fácil, mas Ele está trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando. Coloca nossos pés firmes na rocha e começa a trabalhar. Coloca um novo cântico na nossa boca, começa a transformar nossa mente, começa a transformar nosso coração, começa a transformar nossa atitude, e através da nossa vida, a nossa família começa a ser abençoada, a nossa casa começa a ser abençoada, o trabalho começa a ser abençoado, a sociedade começa a ser abençoada por causa da minha e da tua vida. Adore o nome do Senhor. Depois nós vamos orar. Primeiro é Catarina agora, em nome do Senhor. Você tem valor, você tem valor, você tem valor. Aleluia! Sou para de Jesus. Mas, aleluia. E não poder, Oh, aleluia. o que adianta ter ouvido e não escutar? Verdade. O que adianta ter o corpo e não se movimentar? Olha só. Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som de adoração. É tudo forte de expansão. Ensina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, mas seu povo independente em vacilez está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é como sobre a altar. E tudo que é mentira deixa sendo construído, deixa eu adorar. Ele está aqui, agora ele está aqui. Profetas da mentira e não se encontrar. E você conheceu, terão que confessar. Que salvação toda a terra e o céu, e ouve o que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus.